registrar, senão já vamos partindo direto aí para os números com o João Marcelo, é para tornar dinâmica a nossa reunião. Se César, me só permite, secretário, Sim. só uma sugestão, que enquanto na exposição do João Marcelo e do próprio Fernando depois, fizesse uma pequena analogia com o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Para a gente se preocupar ou descartar a preocupação. Então, se pudesse fazer uma análise comparativa, porque lá também a vacinação avançou bastante, mas o nível de infectados lá está crescendo bastante também. É só uma sugestão. Um abraço. Fernando Ritter, queria... Não, às 2h35 eu tenho que dar uma saída, tá? Porque em função ainda da questão da aplicação da terceira dose, então o jogo começa e depois eu continuo às 2h35, tem que sair, tá? Eles vão me ligar, aí eu fico até a hora deles me ligarem, tá? Então tá, perfeito. Obrigado. João. Perfeito. Boa tarde a todos. Eu vou ser bem breve, até talvez decepcionando um pouco o Fernando Vilarinho. Eu não estou muito a par do que está acontecendo no Rio, muito embora eu tenha lido algumas notícias, né? Não a par no detalhe, assim, da reativação de leitos nos hospitais federais. Parêntese bem breve, vocês devem saber, o Ministério da Saúde tem 7 hospitais federais diretamente linkados no organograma ao gabinete do ministro. 6 deles são no Rio de Janeiro, por conta da história do Rio ter sido a capital, né? Até o Juscelino Kubitschek, e um deles é em Porto Alegre, que é o Grupo Hospitalar Conceição. Então, na verdade, o resumo que eu tive foi que na necessidade de mais leitos foi solicitado a reabertura de 90 leitos Covid nos hospitais federais. Isso me chamou a atenção, que foi exatamente nos hospitais do Ministério. Na verdade, é toda a informação atualizada que eu tenho do Rio que já deve, talvez não atende o nível de detalhe aí que, infelizmente, tu solicita. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a apresentação. A gente volta aí em algum tema se acharem pertinente. Ela já está sendo vista? Sim. Perfeito. Então, nossa análise, né? 28ª reunião. O período foi grande, acho que foram umas 3 semanas, né, secretário César, que a gente ficou sem reunião, mas já fazendo um resumo para ser bem sintético e passar logo a bola para o Fernando Ritter, a gente não teve muitas alterações nesse período, pequenas alterações que eu vou mostrar agora. Na questão de testes totais, a gente vinha numa ascendente de testes, que não se manteve, na verdade entrou num platô e agora parece estar em descenso. Tudo isso sem muita alteração assim no sistema de testagens, tanto do município e, acredito, da rede privada também. Então a gente subiu de patamar, mas essa subida não... Aí a gente ainda vê uma variação positiva na média móvel de 21 dias, mas na média móvel de 7 dias esse descenso já aparece também. Difícil, né? Tirar uma conclusão só disso. Quando a gente olha testes confirmados, foi uma elevação mais ou menos tênue, né? De novo, em 21 dias a gente enxerga 12% de variação positiva, mas na última semana, ou provavelmente um platô, um novo platô no número de confirmados, tá? Não há uma diferença clara nessa variação entre testes da rede pública e da rede privada. Esse gráfico aqui, vocês estão acostumados, mostra esse perfil de um e de outro, e a gente vê que eles, todo o tempo da pandemia, praticamente foram muito sobreponíveis. O que acontece, né, com essa maior procura de testes, depois redução, é que quando a gente olha a taxa de positividade semanalmente, só deixa eu olhar aqui, sim, semanalmente, a gente viu um pequeno aumento percentual que parece estar nessa semana corrente não se consolidando, mas houve mais resultados positivos sobre o total de testes realizados. Isso sempre para a gente foi um sinal de preocupação, mas já explico uma ideia sobre isso aí. E quando a gente olha o agregado do mês, obviamente setembro é um mês que ainda está muito no início, está repercutindo bastante aquela semana do aumento ali. 2 semanas, um pouco mais de
primeira semana de setembro, né? Então a gente ainda vai ter que ver o mês consolidar para ver se isso se mostra um novo patamar ou não. Na questão de leitos, então nas solicitações de leitos de enfermaria, vocês já estão acostumados, né? A parte de cima é o total de solicitações de leitos que a Secretaria Municipal recebe por dia, Diretoria de Regulação ali, 200 e tantos solicitações novas todos os dias. A gente vem mantendo o patamar de 16, 18 solicitações por dia de leitos de enfermaria para quadros suspeitos de Covid, síndrome gripal, portanto. E quando a gente olha apenas munícipes de Porto Alegre, também não dá para ver claramente um aumento, né? Na tela anterior, voltando, quando a gente olha todos, a média móvel até parece mais alta do que estava, por exemplo, há mais dias atrás, mas ainda nesses dias mais recentes ela vem baixa, possivelmente essa flutuação vai se mostrar na média móvel um pouco mais adiante, se mantiver assim. Quando a gente olha somente munícipes de Porto Alegre, é basicamente a mesma imagem, né? Mesmo a tendência da média móvel não parece ter grande modificação. Olhando somente UTI, mesma, né, andar de cima todas, andar de baixo só Covid, a gente tem tido 2 solicitações por dia, alguns dias 4, alguns dias nenhuma solicitação de leito de enfermaria, de UTI, desculpem, para síndrome gripal. Logicamente, algum daqueles pacientes de enfermaria poderá, ao longo da evolução hospitalar, evoluir com necessidade de UTI, mas se a gente olha somente porto-alegrenses, é 1 ou 2 solicitações por dia há muitos dias, alguns dias com solicitação nenhuma, né? Não vem reduzindo, obviamente, não está tendo um claro aumento, está em números pequenos também, é difícil ver essas variações, mas a gente parece manter um determinado platô para solicitações de leito, enfermaria e UTI. Projetados naquele gráfico, aqui nesse caso a gente inclui os internados, né, as pessoas que estão externadas por dia em toda a rede de terapia intensiva da cidade, incluindo os hospitais privados. A gente mantém uma tendência de queda, né? Hoje pela manhã, às 9h40 da manhã, eram 152 pacientes confirmados em UTI. Já tivemos alterações para mais, para menos, mas ao longo dos dias tem um discreto viés de queda nisso. E, obviamente, olhando óbitos, né, sempre o marcador mais tardio, a gente vem num lento descenso, segue caindo. A gente sempre imagina que uma mudança nessa tendência teria que ser antecedida por mudança nos indicadores anteriores. Já indo bem perto do final, eu ainda a título de curiosidade, né, tirei essa imagem de um sites internacionais que acompanham as predominâncias de variantes. O Brasil, nessa semana, no mês de agosto, né, subiu bastante o número de testagens, né, houve umas mudanças no Ministério, de orientações do Ministério sobre quais laboratórios e quantidade de pacientes, de amostras para serem encaminhadas para genotipagem. Embora haja de fato predominância da Delta, na semana mais recente, essa predominância ela assim não tomou conta, como em alguns países foi completamente a Delta. A gente ainda tem bastante variantes gama e pelo menos nessas amostragens aqui que a gente tem acesso, não notícia de significante quantidade da variante Mu, as outras variantes de interesse, né? Não de preocupação. Em resumo, assim, para sendo bem sintético mesmo, qualquer coisa fica à disposição para detalhar, a gente até hipotetiza, né, nas nossas reuniões aqui internas, o Fernando participa sempre, assim, a hipótese de que com a ampla vacinação da população, a gente possa estar tendo mais casos muito pouco sintomáticos. Eu vou parar aqui de compartilhar a tela. Mais casos muito pouco sintomáticos, que talvez não estejam motivando as pessoas a testar, certo? O que é potencialmente um problema, porque a gente sabe que esses casos oligossintomáticos vacinados também podem ser transmissores. Mas, por outro lado, assim, se está tendo aumento na testagem, a gente não enxerga esse aumento no número de internações, até segue vendo uma discreta queda. Como que conversamos antes, né, pudéssemos, ao longo da entrada da Delta no nosso meio, dessa variante ou de outras, se responsivas à vacinação, a gente vê um descolamento entre o número de confirmados
e o número de internações. Até poderíamos estar vendo mais pessoas testadas e confirmadas, mas esperaríamos que não tivesse a mesma inclinação que a ocupação hospitalar. A ocupação hospitalar, que é sempre a questão máxima de preocupação, a gente não enxerga variação na cidade de Porto Alegre, considerando munícipes de Porto Alegre, nem tampouco considerando os municípios para os quais Porto Alegre é referência. Fico à disposição para as perguntas. Eu já vou emendar aqui, se me permite, então, César, e vou compartilhar aqui Fica à vontade, Fernando. para mostrar alguns números. Aqui. Já está compartilhando? Tá. Já estamos Não, vendo. beleza. Só mostrar aqui o painel nosso, tá? Nós já estamos com 94,6% da população acima de 18 anos com vacina, tá? Sendo que nós estamos considerando aqui as doses únicas, 43 mil, né? Também contabilizando aqui, contabiliza aqui. Então, são 693, 61,3%. Isto, é importante dizer, não é a nossa imunidade coletiva, né? As pessoas estão confundindo. Isso aqui são os números de pessoas acima de 18 anos no município de Porto Alegre, tá? Então, aproveito para mostrar aqui também esse nosso painel aqui, né, sobre a população, né, considerando toda a pirâmide etária da imunização completa, ou seja, que tomou as duas doses ou tomou dose única. Então, aqui está toda a população nossa, então nós ainda temos um caminho bastante grande de pessoas a serem vacinadas, especialmente com a segunda dose, tá? Com relação à primeira dose, a gente está bem adiantado, sim, né? E a nossa tendência é, na semana que vem, a gente ampliar a vacinação para 17, 16, 15, 14 anos na sequência, à medida que tivermos dose, mas com certeza para 17 anos de idade nós já começaremos na semana que vem, talvez 16 anos, tá? E a gente olhando aqui a população que se vacinou, né, com as duas doses, está em verde, ou seja, essa coluna em verde aqui, em vermelho, né, que soma verde e vermelho, é a população que tomou pelo menos a primeira dose, em amarelo, que é o que eu quero trazer aqui para vocês, é a população que não tomou nenhuma dose, tá? Então, a gente observa aqui dois públicos, né, duas faixas etárias que têm chamado muito a nossa atenção, tá? O primeiro público nosso aqui é as pessoas menores de 25 anos de idade, tá? Então, a gente começa a aumentar aqui, ó, 17, 13, 24, 32% das pessoas não estão se vacinando. Muito em função, a gente está levantando aqui quais são os motivos que as pessoas não estão indo se vacinar. Talvez seja porque a gente insiste, né, e com razão, e baseado em dados epidemiológicos, que a população mais vulnerável ao Covid são pessoas mais velhas, com comorbidades, e esse público talvez eles não estejam hoje se sentindo sobre risco, tá? E até porque os nossos números, como o João colocou, eles estão muito favoráveis, extremamente favoráveis, e isso talvez desestimule as pessoas. Mas também tem um grupo ali na faixa etária dos 35 aos 44 anos de idade, que também apresenta uma grande faixa de pessoas na faixa ali de 21, 17, 20, 25, 18% das pessoas que não tomaram nenhuma das doses, né? Daí que pega aqui 31 anos de idade, mas em geral, os outros, ele é um número aceitável, nós estamos trabalhando aí na faixa de 10% das pessoas, tá? A gente queria aqui reforçar a importância, por isso a gente tem trabalhado muito nisso. Isso vai impactar diretamente na nossa imunidade coletiva, é fundamental que as pessoas tenham essa consciência de que o não vacinar dessas pessoas, nós vamos ter que compensar agora com 17, 16, 15, 14, 13, 12 anos de idade. Tá? E esse processo são aproximadamente 100 mil pessoas, eu acredito sim, que é começando na semana que vem. A tendência nossa é que até o final de setembro, meados de outubro, a gente já tenha aí todas as pessoas acima de 12 anos de idade vacinadas, tá? Talvez com o acréscimo desses a gente chegue a 70% de toda a população de Porto Alegre, talvez chegue a 70%, né? Por isso, gostaria de colocar isso como primordial, né? Ontem a gente estava conversando com o pessoal do setor de eventos, fizemos uma live
e existe aí a necessidade urgente de a gente retomar as atividades econômicas desse setor, que é o setor econômico mais atrasado na evolução de abertura, e estamos perdendo a batalha para a clandestinidade, isso é fato, que não precisamos aqui esconder isso, temos trabalhado muito na fiscalização, mas isso não tem sido suficiente, né? Voltando à questão da vacina ainda, né? A partir de amanhã, né? Então eu boto aqui a página da Prefeitura de Porto Alegre, capital inicia a aplicação da terceira dose da vacina do Covid aos idosos neste sábado, tá? Então nós vamos começar em 2 asilos, né? 2 instituições de longa permanência, na SPAM e no Padre Cacique, que foi onde a gente começou as atividades, mas ao longo da semana que vem estaremos aplicando esta terceira dose. Queria aqui falar um pouquinho sobre a importância dessa terceira dose. Tá? O que nós temos visto é que a população idosa continua sendo a de maior risco para desenvolvimento de complicações, internações e óbitos. Tá? E também alguns estudos, inclusive aqui do Brasil, mostram uma perda da eficácia da vacina, principalmente no público mais velho, tá? Ou acima de 80 anos de idade, acima de 70 anos. É por isso que o Ministério da Saúde largou uma nota técnica esclarecendo a importância da aplicação da terceira dose, tá? E colocando à disposição nossa vacinas da Pfizer, prioritariamente para essa terceira dose, depois a vacina da Janssen, que não temos ainda, tá? Nós recebemos aquele lote e não recebemos mais e não tem previsão de receber. E a terceira vacina que eles colocam à disposição é a vacina da AstraZeneca, tá? O estado de São Paulo vai colocar também à disposição uma vacina da Coronavac, né? Então, é importante que neste momento nós vamos usar a Pfizer, porque é essa que está sendo destinada para isso, é para isso que veio as doses aqui, tá? Também vamos na semana que vem, em função de que as pessoas não estão procurando para tomar a segunda dose, nós vamos antecipar a aplicação da segunda dose, tá? Então nós vamos estar comunicando aí nos próximos dias, tudo para estimular isso. E a gente faz aqui esse pedido especial, né, para que a gente mantenha essas curvas, né, como o João coloca muito bem, né, de manter esse número. A gente está ali na faixa dos, ele falou 152, 153 leitos, né? Se olhar os dados ali do dia 8 de nós, são 158 pacientes, nós não estamos conseguindo baixar isso, entendeu? Nós estamos ficando ali numa tendência linear. E se a gente olhar também os dados aqui do estado e da região 10, então os internados por Covid em leitos de UTI, vocês podem ver que a gente está se mantendo estável, mesmo com a variante Delta, que é a variante hoje, né? A partir da gelotipagem que a gente tem feito, especialmente com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas também com a Fevale e outras instituições, mais da metade dos resultados tem sido variante Delta, tá? E isso, diferentemente do Rio de Janeiro, que foi a pergunta inicial ali, não tem impactado no aumento de pessoas contaminadas, tá? Se a gente olhar aqui, ó, a incidência, deixa eu pegar aqui, deixa eu subir mais um pouquinho, tá? A incidência de casos confirmados, ele se mantém estável, tá? Desde o início de agosto ali, meados de agosto, nós estamos mantendo-se estável índice de contaminação, tá? Então, mesma coisa, a taxa de óbito vem baixando, né? E a região 10 vem acompanhando e as hospitalizações também, né? Se mantém constante aqui, tá? Então, a gente acredita, sim, que a aplicação da terceira dose talvez venha a diminuir aqui um pouquinho mais essa taxa de ocupação dos leitos de UTI e os leitos clínicos, tá? O Rio de Janeiro, não sabemos explicar esse teu questionamento que tu fizeste, Fernando, de por que no Rio de Janeiro está acontecendo, não tem, tá? Talvez porque nós temos sido devastados pela variante P1 lá em março. Existe uma teoria aí de que isso talvez seja um fator de proteção com a variante Delta, sem ainda muitas evidências, talvez porque a questão da vacinação, tá? Nós estamos muito parecidos, mas tem que ver o público que está sendo internado lá,
sabe? A gente não tem isso, a gente tem os dados gerais do Rio de Janeiro, assim como eles veem os dados gerais de nós, mas a gente não vê isso por faixa etária, a gente não faz esse processo de comparação. Talvez tenha um fator aí que seja positivo para nós, tá? E deixa eu parar aqui de compartilhar. Parar o compartilhamento aqui, para a gente poder voltar a se enxergar. Qualquer afirmação que a gente faça hoje, ela é suposições, tá? Suposições. Mas eu acredito muito de que talvez a estratégia de vacinação não é só pelo número, mas de nós estarmos ali com a população mais vulnerável, de ter atingido um índice muito alto. O nosso índice de baixa procura de vacinação está num público que não é o de maior risco, tá? Então talvez isso não seja. Talvez no Rio de Janeiro seja diferente, não sei te dizer isso. Então, prometo de a gente fazer uma análise um pouco mais aprofundada aí para a nossa próxima reunião, para ver se a gente tem algum elemento importante disso. Mas, de novo, né, ainda não é tão gritante lá no Rio de Janeiro, tá? Eles já estão vacinando 15 anos, mas talvez eles tenham uma defasagem muito grande numa população aí extremamente vulnerável. E queria aqui reforçar a importância da vacinação, tá? Aquelas pessoas que ainda não acreditam na vacinação, queria o apoio de vocês. Os números, eles são muito claros, o próprio Ministério da Saúde publiciza isso, quanto é importância, independente da vacina. Seja ela qual for a vacina, a gente vai ter resultados extremamente positivos, né? Lembrando que não tem nenhum estudo hoje avaliando maior número de internações e o tipo de vacina, não tem hoje nenhum estudo que dê essa significância nesse momento, por isso, reforço que qualquer uma das 4 vacinas disponíveis para nós, elas são bastante eficazes, tá bom? Devolvo aí ao comando da reunião para o César e ficamos à disposição aí para conversarmos. Obrigado, Fernando, né, e João Marcelo, para esses esclarecimentos. Antes de passar a palavra aí, circular, eu quero... o secretário Mauro Esparta está nos acompanhando. Eu gostaria de fazer alguma manifestação, secretário Mauro. Boa tarde a todos e a todas. Foi muito produtivo ouvir essas informações aí passadas pelo João Marcelo e pelo Ritter. Nós temos aí algumas questões aí que nós vamos agora conversar com o prefeito mais no fim da tarde, Ritter, sobre essa questão da antecipação inicial dos 17 anos, né? A vacina dos idosos, como foi dito, vamos começar amanhã. São 4 locais, Ritter, além do Padre Cacique da Espanha, também no Hotel Milênio, né? E tem um feirão de empregos na Aparício, ali perto do Posto Bananeiras. Nós vamos também fazer vacinação ali. As pessoas que vão procurar emprego, muitas delas talvez não tenham conseguido se vacinar ou não tenham ainda a segunda dose. Nós vamos fazendo essa investida assim, em locais que podem ter mais gente aglomeradas e principalmente sem vacinação. Essa busca ativa que nós temos feito nas 2 últimas semanas, elas têm sido produtivas, mas não nos dão um número efetivo de vacinas. Ontem vacinamos apenas 600 pessoas. A gente não consegue mais encontrar, nós estamos quase 95% da primeira dose vacinada, a gente não acha as pessoas, né? Apesar de termos um número significativo de pessoas que nós não se vacinaram, nós não estamos encontrando elas. Agora fizemos um grande trabalho aqui com a vigilância e também com o gabinete do vice-governador e com a secretaria do Covid, e identificamos por regiões, vamos na Restinga, na Loma do Pinheiro, e vamos fazer umas inserções direcionadas desses locais para ver se a gente consegue motivar esse grupo de pessoas que não se vacinou ainda. Mas essa busca ela é insuficiente, nós precisamos fazer mais. E aí é que nós precisamos reduzir a idade e atingir logo a terceira dose das pessoas que necessitam e podem fazer. Vamos começar amanhã já isso. A terceira dose, semana passada, na CIB, eu fui muito enfático com a secretária Anitta, pedindo para nós começarmos uma vez. A gente tem dose para fazer pelo menos os 17 anos. Já tem 208 municípios do Rio Grande do Sul parados, não estão mais vacinando, porque o Estado, incompreensivelmente, quer que todo mundo esteja na mesma condição para depois baixar a idade. Então, a gente está cerceado de fazer o trabalho.
Eu vou conversar isso com o prefeito já manifestou vontade de nós iniciarmos na semana que vem. A Vigilância Sanitária faz aqui um belo trabalho sobre toda essa questão. Nós estamos embasados nisso. E a ideia é, durante a semana que vem, nós vacinar não só a 17 anos ou menos, mas também a terceira idade do LP. É isso. Obrigado, secretário Sparta. Antes de passar a palavra que o Henry já solicitou, só dizer que nós estamos aí fazendo algumas análises, né, e dentro do rolê da vacinação aí que já foi, né, está sendo implementado, nós que vamos melhorar esse diálogo aí com a sociedade, né? Como disse o secretário Sparta, nós precisamos chegar naquelas pessoas que, por algum motivo, não estão sendo atingidas ou nós não conseguimos oportunizar a vacina, né? Nós temos a identificação de boa parte disso, né? Mas é fundamental aí que a gente chegue neste público, né? E vocês aqui são nossos parceiros, né? Para nos dar sugestões, nos informar, vamos dizer, empresas ou estabelecimentos comerciais que não tenham alguma parcela do seu público não foi vacinado para nos passar essa informação que nós precisamos chegar e oportunizar a todas essas pessoas, né, a vacinação. Né, Só vou complementar esses dados, César, mostrando aqui os números, me permite, né? Vocês estão vendo já a tela aí. Fique à vontade. O recorte que a gente fez junto com o pessoal com a Secretaria da Fazenda e o Gabinete do Vice-Prefeito, tá? E aqui a Vigilância. Desenvolvimento. Então, desenvolvimento, 67.843 pessoas não vacinadas, tá? Esses dados de 3 de 9, 6% total da população, desses 42 mil estão no CAD único, tá? Então, 63% são populações bastante vulneráveis economicamente, tá? Dos não vacinados do CAD único, 42% homens, 17 mil, mulheres, 24 mil, tá? Que residem em domicílio sem crianças, 61%. São dados, mas aqui eu queria mostrar isso aqui, tá? Os 10 bairros com o maior número de pessoas que não se vacinaram, então é o bairro Restinga, com 9,2%, Lomba do Pinheiro, 6,4%, Santana, Sarandi, Santa Teresa, Santa Rosa de Lima, Mário Quintana, Bom Jesus, Bom Santana e Partenon, tá? E aqui os mapas, então aqui é onde a gente vai intensificar o nosso trabalho de vacinação, colocar descentralizado, disponibilizar em esses locais, para a gente aumentar a nossa cobertura de vacinação. Então a gente está agora fazendo um trabalho refinado para tentar localizar aonde está isso. Também estamos cruzando, por exemplo, com microempreendedores individuais, empresas, pessoas com carteira assinada, com todos os sistemas de informação da prefeitura, a gente está cruzando para tentar localizar aí nichos de pessoas que não se vacinaram, tá bem? Só quis trazer aqui para complementar aquilo que foi colocado pelo secretário Mauro e também pelo secretário César. Obrigado, Fernando. Henry e depois a doutora Lúcia. Boa tarde a todos. É bem rapidinho. Eu passei um WhatsApp para o César e protocolamos um requerimento com o senhor prefeito sobre a questão dos 2 metros de distanciamento das mesas. Na medida em que a ocupação ela foi liberada e com os 2 metros fica difícil de gerir isso, bem difícil. Nós fizemos uma proposta ali para redução gradual para 1,5. Então, se vocês pudessem estudar, seria bem importante isso. Obrigado. Já lhe respondo prontamente, Henry. Sim, nós demandamos o Estado, tá, em relação a essa questão, e eles nos responderam já esses dias de que, neste momento, eles não iriam reduzir. Eles entendem, né, Fernando, que este é um afastamento necessário por hora. Nós vamos reencaminhar, né, justamente porque nós temos hoje uma situação da questão dos números, vacinação, essa solicitação, com certeza, tá, Henry? Nós vamos reencaminhar essa solicitação, né? Vamos aprimorar e mostrar os dados, mas eu acho que antes de 1º de outubro, que é uma data fatídica aí para o Estado, né?
foi eleita a data que até bailinho vai poder ter, pelo jeito. Antes de 1º de outubro, nós não teremos essa alteração, tá? Só para lhe dizer, já aproveitando a oportunidade, depois eu disponibilizo ali essa carta-resposta, porque nós também fizemos a mesma questão dos restaurantes, nós também temos os refeitórios de colégios, de instituições de ensino, né? Então, nós fizemos um pacote aí de consulta ao Estado. Bueno, doutora Lúcia? Bem rápido, primeiro queria elogiar muito o rolê da vacina, achei genial, assim, sensacional a iniciativa de fazer o rolê, acho que vai ser muito importante. E segundo, uma pergunta bem rápida para o Fernando, esses 6%, obviamente, é da população que poderia ter se vacinado já, o 6% que ficou para trás. Isso mesmo. Se a gente puder ajudar em alguma coisa, é só falar. Vamos tentar. Eu vi que não são muitos ali do nosso distrito docente assistencial. É verdade, tem razão. Eu acho que pega um bairro só, né? Que é Santa Rosa de Lima, eu acho que pega lá vocês, né? Acho que sim, Não lembro. mas a gente está à isso aí. disposição, que pudermos Tá ajudar. bem. Vamos pensar. A busca ativa, né? Busca ativa. Nós temos, assim, os endereços. Nossa ideia é, sim, disponibilizar para as unidades. Já estamos disponibilizando para as unidades, o papel dos agentes comunitários de saúde, de fazer essa busca ativa aí das pessoas. Isso na próxima semana a gente vai, hoje, né, nós vamos detalhar, né, e vamos fazer uma apresentação aí mais elaborada, né, Fernando? Vamos chamar aí os parceiros e tudo mais, e isso na próxima semana, com certeza a gente vai estar com esses dados mais refinados, vamos ter detalhes maiores aí e também, né, mensurando dentro da nossa rede dos parceiros o que nós podemos ter uma atuação mais efetiva, né, e mais rápida para atingir esse público. Tá? Então, isso é nós vamos ter uma reunião específica, né, geral aí para a gente poder tratar dessa demanda aí. E certamente nós temos certeza, né, doutora Lúcia, os demais aí, que nós teremos aqui nesse grupo aqui uma grande parceria para chegar nesse público aí que a gente tem a impressão, né, por enquanto é uma impressão, a gente está colhendo tudo isso, que possivelmente seja por falta de acesso. Então, um público que está numa faixa que talvez seja uma questão que a gente não conseguiu chegar até a porta dessas pessoas adequadamente para que eles disponibilizar a vacina, diferente de outros grupos, né, que não se vacina por opinião pessoal e é diferente, né? Nesses grupos nós teremos uma atuação bem significativa nas próximas semanas. Deixa eu ver se eu tenho mais alguém inscrito aqui. Só o secretário Mauro, né, nos comunicou que está tendo compromisso e vai se ausentar aqui. Doutora Márcia Bento, vejo a senhora aqui. Boa tarde, como é que está a senhora? Está bem? Boa tarde, eu estou acompanhando, eu estava em férias, por isso não vim nas últimas reuniões, mas agora eu voltei. Já tive várias reuniões com o SMS essa semana, me inteirando do assunto, né? Inclusive com o pessoal do Dr. Ritter. Eles estão trabalhando bem, né, doutora Márcia? O pessoal Eu da acho saúde que está sim. trabalhando Quando o MP não chama vocês, é porque está tudo muito bem, né? Mas não, eu gostaria de dar parabéns também. Acho que essas iniciativas de atingir alguns grupos têm sido muito eficazes, né? Esse rolê da vacina também eu acompanhei, achei uma ótima ideia. E acho que realmente agora, né, chegando nessa fase da terceira dose e iniciando a imunização dos adolescentes, a gente tem que realmente partir para a busca do pessoal que não tomou a segunda dose e tentar atingir essa parcela que também não se vacinou com a primeira, né? Acho que o município identificou bem os pontos que têm que ser trabalhados. Exato, eu acho que nessa questão aí, a equipe da saúde, nosso desenvolvimento aqui foi muito feliz e certamente teremos uma ação bem efetiva, né, para oportunizar, porque eu sempre falo, no caso, é oportunizar, né, deixar
para as pessoas tenham essa oportunidade da imunização e, como dito pelo Fernando ali, o secretário Mauro, o próprio João Marcelo, o diferencial que hoje nós temos, né, na cidade é justamente decorrente da vacinação, né, e de toda e Exatamente. qualquer vacina, né? Nós estamos nesse patamar hoje, certamente frente a essa nova variante aí, apesar do que aconteceu em março, pela celeridade que Porto Alegre, região, né, a região 10, a região metropolitana e o Rio Grande do Sul, de um modo geral, está conseguindo fazer com que a vacina chegue no maior número possível, né, de pessoas, né? Sabemos que tem algumas faixas etárias que são mais reticentes, né? E isso também nós chegamos aos 18 anos porque muita gente no caminho deixou de se vacinar, né? Isso aí é uma verdade, né? Nós não podemos esconder isso, né? Algum percentual no caminho aí deixou de se vacinar, senão nós não estaríamos, né, nos 18 anos agora já, mas eu acho que o caminho está traçado e nós vamos vencer essa crise aí. Mais alguém gostaria de fazer alguma observação? Doutor Luiz Roberto. Boa tarde aos companheiros. Muito rapidamente, eu depreendo, não estava ouvindo muito bem, eu depreendo que quem quiser se vacinar já tem vacina para todo mundo acima de 18 anos. E me parece que até mesmo abaixo de 18 que estejam na faixa de risco. Se isso é vero, o Brasil todo está assim ou não? É a primeira pergunta. Se não falta mais vacina no Brasil para vacinar todos os que estão acima de 18 anos. A segunda é essa questão da terceira dose. Eu tenho, pelo que eu tenho lido, não tenho lido muito, há vacinas que ainda não estão recomendadas para se fazer de terceira dose, terceira aplicação, que parece que só uma seria aplicada para fazer a terceira aplicação. E a terceira, que se todas tiverem, se existe algum impedimento por mesclar. Quem pegou vacina de tal tipo pode tomar a terceira dose de outra, quem pegou de outra ou não, tá certo? Essas são as indagações. E, por fim, se vocês têm ou não estatística do número de mortos vacinados, que há muito. Eu sei que vocês não gostam de dar essa informação, porque imaginam que isso represe o interesse pela vacinação. Não é o caso. Eu acho que é importante saber de cada vacina o índice de morte dos vacinados naquela vacina, porque certamente esse registro há de ter aí nos hospitais. Eram essas minhas indagações. Bom, doutor Luiz Roberto, inicialmente eu acho que o senhor chegou depois, o Fernando deu uma explicação inicial na questão da terceira dose. Rio Grande do Sul, Porto Alegre especialmente, nós vamos vacinar com Pfizer, porque Pfizer foi a vacina que nos foi disponibilizada para a terceira dose. Mas outros locais, São Paulo, por exemplo, também vai vacinar com AstraZeneca e Coronavac, né? Então não se alguém da área da medicina que tiver uma informação diferente, pode me corrigir se for necessário. Mas assim, então no Rio Grande do Sul nós iniciaríamos com Porto Alegre com Pfizer, certo? Então essa é a vacina que está sendo disponibilizada. Para todos os tipos de vacinados? Dependente da vacina inicial. É o que tem sido usado, desculpe, é o que tem sido usado em todos os lugares. O pessoal que fez Coronavac, fez 2 doses, a Pfizer é recomendada como terceira dose. Assim como a Astra também, a Pfizer é recomendada como terceira dose. Tá? E Porto Alegre realmente não tem mais falta de vacina. Tá falta de gente que queira se vacinar. É isso? Não. Assim, ó, a vacina, nós temos um público em Porto Alegre, doutor Luiz Roberto, que não se vacinou, certo? Então, assim, ó, nós identificamos uma parcela da nossa população, né, que não se vacinou. Nós estamos fazendo uma busca ativa, vamos continuar fazendo isso, ofertando a vacina. Nós chegamos aos 18 anos com a vacinação porque muitas pessoas nesse caminho deixaram de se vacinar, senão nós ainda não teríamos chegado até essa marca dos 18 anos. Nós hoje temos vacina
Nós tivemos, no decorrer dessa caminhada, muitas vezes faltou vacina para que a gente pudesse aplicar, tanto de primeira dose quanto de segunda dose, né? Então, hoje, nós recebemos uma quantidade significativa de vacinas, né? E eu acho que foram Pfizer e Coronavac. Então, nós não teremos problema nos próximos dias de vacina, a não ser que 50 mil pessoas queiram se vacinar em 5 dias, né? Daí eu não sei como é que vai ficar isso aí, mas dentro do planejamento está ok, tá? Estão chegando os novos lotes de vacina, e então, dentro desse planejamento e da velocidade, com o tipo de público que nós estamos buscando, porque nós não conseguimos mais vacinar, né, quantidades por dia. Nós estamos buscando, tanto que o secretário há pouco comentou que ontem nós vacinamos menos de 1.000 pessoas, né? Então, é um público mais diferenciado. Só para a minha pergunta, eu não fiz direito. A minha pergunta é se hoje tem vacina sobrando para quem queira se vacinar. Quem quiser se vacinar, tem vacina em Porto Alegre, é isso? Vacina. Isso é a realidade no Brasil inteiro ou não? Eu não sei lhe responder se é a realidade em todo o Brasil. Eu acredito que esta semana, pelas notícias que a gente tem acompanhado, né, nos jornais, todo o Brasil está adequadamente municiado, né, as secretarias de saúde, com quantidades para vacinação. E por que não dão essa notícia? Isso é uma coisa tão importante, a vacina que é tão relevante. O Brasil atingiu a totalidade da vacinação. Não, isso não é, mas isso nós não atingimos a totalidade. Deixa eu terminar a frase. Só não está vacinado quem não quer. O Brasil tem vacina para todo mundo. Isso precisava ser dito alto e bom som, por um milhão de razões. Entre as quais essa de convocar gente para vir. Como Porto Alegre está fazendo agora. Quem veio vacinar, que quem quiser se vacina. Isso é importante dizer isso. Eu acho relevante, para mim, porque a ideia continua uma comissão aí criada que interfere na vida do país, portanto, na nossa, dizendo que nós somos uns escroques de vacinação, que o governo foi incompetente, que não vacinou. O Brasil passou os Estados Unidos em vacinação. Eu acho que isso tem que ser dado destaque, isso é importante para a vida da cidade, para a vida do Estado, para a vida das pessoas. Eu acho isso muito importante que seja dito. E a outra pergunta, se vocês tiverem, se não agora, em algum momento, essa estatística construtiva, a vacina, eu sei que há um certo receio para não parecer que está se recusando a algum tipo de vacina, que todos têm que ser igual, mas eu gostaria de saber qual é a vacina mais eficaz e qual é que não é. E nesse critério de transparência, sempre é bom. Transparência sempre é bom. Está demonstrado aí. Domingo demonstrou isso. É o que o povo quer. Transparência. Eu vou deixar essa questão vou anotar aqui e passar para o Fernando, porque já numa reunião passada, se eu não estou equivocado, foi esclarecido que a questão da eficácia, nós temos que olhar laboratório a laboratório, estudo a estudo, né? E não é uma questão linear e muito simples de ser respondida, né? Eu não sei se a doutora Lúcia pode me auxiliar, mas pelo que eu vi e nós discutimos aqui, é mais complexo essa análise do que para ser feita e ser demonstrada, que simplesmente dizer que tal vacina é mais eficaz que outra, porque tem variação da idade da pessoa vacinada, tem variação de tempo em que houve a vacinação, tem muitas variáveis nisso e que tem que ser analisadas e explicadas adequadamente, porque senão nós vamos estar passando uma notícia ou uma informação equivocada, né? Mesmo para um público conhecedor aqui já que tem há muito tempo debatendo esse assunto, já nós não temos nenhum neófito aqui entre nós nessa questão, mas é uma questão mais complexa e assim, merece um enfrentamento mais adequado. E eu vou, com todo respeito, doutor Porto, vou deixar pautar aqui para o Fernando, né, que é o nosso especialista na área aqui, responsável, para poder, na próxima reunião,
poder lhe responder com maior propriedade e segurança. Obrigado, César. Eu posso Perfeitamente. falar bem rapidamente, assim, só um resumo, depois o Fernando pode apresentar com mais tranquilidade, mas a gente não tem nenhuma comparação de vacinas ainda no mesmo estudo com as mesmas pessoas. Cada vacina foi testada em populações muito diferentes. Primeiro em profissionais de saúde, depois nos idosos, depois em países com situações muito diferentes umas das outras. Hoje saiu um resultado da Malásia, que 3 vacinas diferentes foram usadas, incluindo uma parecida com a mesma tecnologia que a nossa Coronavac, a Sinovac, e a efetividade de todas foi excelente, foi acima de 90%. Tem uma diferençazinha entre elas, né? A Pfizer tem uma efetividade maior, mas todas têm excelente efetividade. Então, assim, nesse momento, por que a gente fala? É importante usar a que tiver. Quando for a terceira dose, aí sim, talvez seja interessante fazer um esquema diferente do esquema anterior, né? Que é bem possível que o esquema bacteriólogo seja melhor. Mas, de qualquer forma, é muito importante dizer que todas as vacinas que nós temos são efetivas. E para a imunidade coletiva, como o Fernando colocou bem, a gente precisa vacinar mais. Aí, depois, se for o caso de discutir uma terceira dose para outros grupos, a gente vê, mas primeiro avançar, essa que é a questão, com o que tiver disponível. Isso está correto, Sérgio. Mas eu queria mais era para saber o índice de mortos vacinados, comparativamente aos já vacinados. Mais até do que a comparação, é para a gente sabe que morre gente vacinada. Sim. Eu, a toda hora, estou vendo amigo meu morrendo vacinado. Sim. Meus amigos, eu tenho 87 anos, meus amigos estão em idade maior, estão morrendo a toda hora. Eu queria saber esse índice, é importante. Até para saber se eu relaxo um pouco. Porque eu, atualmente, estou agindo como se eu não tivesse vacinado. Até porque eu já fiz o teste e deu exatamente isso. Você não está vacinado, é a mesma coisa. E eu estou aqui, só não estou de máscara, porque eu sei que não pega. Já aprendi que não pega a distância. Eu vou fazer Mas esse eu agradeço questionamento. muito. Tá, obrigado. Assim, falar também bem rapidamente. Primeiro, quem vacinou há mais de 6 meses, principalmente as pessoas acima de 60 anos, parece ter uma diminuição um pouco mais rápida da resposta. Então, sim, tem que continuar cuidando, usando máscara, mantendo o distanciamento, até poder receber a terceira dose. A questão das pessoas que estão vacinadas e que têm casos, né, de doença grave ou de óbito, como é que eu posso explicar? A gente chama de risco relativo. Sempre vai ter, porque tem um grande número de pessoas vacinadas nessa faixa, mas o risco não é zero, ele diminui muito. O que tem, o cálculo, é que mais ou menos diminui 70 vezes o risco. Então, é 70 vezes menos risco para quem está vacinado. Isso é muito significativo. Mas ainda não é zero, porque a gente ainda tem muito vírus circulando. Então, qual é a recomendação para as pessoas que já se vacinaram há mais de 6 meses nessa faixa etária? Aliás, essa recomendação para todo mundo. Continuar usando máscara, continuar fazendo os protocolos de segurança, continuar mantendo o distanciamento e ambientes ventilados. Essas 3 coisas mais vacina, aí sim vão reduzir muito o risco. Especialmente, né, doutora Lúcia, porque está demonstrado, né, Estados Unidos e Europa, que mesmo no patamar que alguns países chegaram de vacinação, ao eles relaxarem a questão da máscara e distanciamento, houve, né, um incremento. Então, a gente pode fazer um esforcinho aí de mais 2 meses aí para chegar num outro patamar e realmente ter um verão, né, um verão de férias, de confraternização, né? Então, falta pouco para a gente dar essa volta aí, acredito eu. Né? E a minha esperança. E a minha esperança. A gente tem comentado, o João Marcelo também participa, né, das discussões, que talvez o fato da gente ainda estar usando máscara, ter uma grande proporção de pessoas que estão cuidando, tenha segurado bastante a Delta. Porque eu tenho um colega que trabalha na Flórida, que está, assim, com uma vacinação até mais avançada que a nossa, mas a situação deles está muito ruim, grande aumento de internações e óbitos, eles estão com um paciente no estacionamento do hospital lá, e eles tinham mais vacinação, só que eles não estavam mais usando máscara, não estavam mais fazendo nenhum protocolo. Então, a nossa situação está melhor, provavelmente por isso. Acho que vale a pena a gente manter e a gente vai poder continuar fazendo todas as atividades com os protocolos de segurança mais vacina. Parece que lá é porque não estão usando hidrocloroquina.
Essa é a razão. Olha que E aqui estão, viu? Faz a menor diferença. Mas Obrigado, olha, doutor Ponte. vou fazer uma pequena sugestão. Eu sei que Porto Alegre é muito ciosa disso. Até estranhei que na televisão eu vi hoje que Porto Alegre não está entre as 6 capitais premiadas pelo tipo de vacinação. Excluíram Porto Alegre. Fizeram São Paulo, veja só, e não tiraram Porto Alegre. Mas eu recomendo que não se peça vacina que veja sobrar e daqui a pouco se estragar. Eu tenho certeza que há outros estados tem gente reclamando. É bom, enquanto as pessoas não se conscientizarem que precisam, os que não se vacinaram, se vacinarem, não é bom ter vacina sobrando, não. Não, mas, doutor Roberto, Além do custo, prejudica outros estados. São Paulo está reclamando, hoje está reclamando. Bom, o calça apertada reclama sempre, reclamando que o Ministério da Saúde não está entregando as vacinas, que é mas, por isso que não doutor Luiz vacinou. Roberto, vou lhe dar uma informação. Nós, em Porto Alegre, também estamos recebendo menos vacina que recebíamos. O Estado está por uma questão de política de equalização nos demais lugares. Porto Alegre também recebeu bem menos vacina nos últimas remessas do que em outros momentos. Tá? Então, tanto que não avançamos várias situações em decorrência disso. Mas isso é uma questão que é sendo resolvida lá no comitê bipartite, né, uma decisão coletiva, mas nós efetivamente recebemos também nas últimas remessas, nas últimas 3 semanas, aí, um número bem menor de vacinas do que nós estávamos acostumados e por isso também diminuímos, né, a nossa velocidade, né, em alguns momentos, né, tanto que teve momentos aí que nós ficamos parados em determinadas idades, porque efetivamente não tínhamos vacina para poder. E não é assim, ó, tem que ter, pelo menos, se eu vou avançar de idade, eu tenho uma perspectiva que naquela idade tem 16 mil pessoas para serem vacinadas, eu tenho que ter 16 mil vacinas disponibilizadas, né? Porque se todos se resolverem vacinar, eu tenho que estar ali a vacina. Tá? Mas então, isso é só um título de esclarecimento, né? Sem polêmica, né? Só para uma questão de esclarecer. Polêmica não é ruim necessariamente e nem estou polemizando. Eu não estou olhando o passado, eu tenho certeza que está sendo ultra bem dirigido, jamais está aí. Eu só estou fazendo, talvez inapropriadamente, uma pequena sugestão. Não deixem sobrar vacinas aqui, não vale a pena. Sobrar a vacina está todo mundo, quem quer vacinar, tem aqui e tem sobrando. Peçam para o Ministério não mandar vacina. Só isso que eu estou dizendo. Se tiver sobrando vacina, é para o futuro. É para o futuro, não é para hoje, César. E o nosso lema, sim, e o nosso lema é vacina boa, é vacina no braço, doutor Luiz Roberto. Isso que é efetividade. César, não se defenda, eu não estou acusando, eu já repeti com o coração. Vocês são nota 1000, não é 10, não. Eu só estou dizendo que não peçam, não deixem o Ministério mandar vacina que não tem braço para botar. Só isso. Para poder, primeiro, não gastar dinheiro à toa. E segundo, que não sobe para os outros países. Só isso, é coisa para o futuro, não tem nada a ver. Nem precisava fazer, porque eu sei que vocês já iriam fazer. Até peço desculpa. Não. Sempre. Porque nós estamos num debate franco, sincero, sempre que estamos nesse grupo. Pessoal, temos mais alguma observação aí? Nós já estamos indo para 1 hora de reunião. Se tiver mais alguma questão, estamos à disposição. Né? Mas eu acho que hoje a nossa intenção foi justamente trazer, né, porque já estávamos um bom tempo sem nos encontrar, trazer os números aí do João Marcelo, né, que atualizar todos vocês, a apresentação do Ritter, né, e dizer que nós estamos fazendo alguns trabalhos aí, planejando algumas ações importantes para ampliar essa questão da vacina e também aí sempre perseguindo os protocolos, né, noticiados da questão de fiscalização. O Ritter falou, realmente está muito complicado, as pessoas estão se descuidando, mas é importante que a gente ainda observe isso. A fiscalização nossa está sendo efetiva. Estamos todo final de semana, isso é uma questão social, toda sexta, sábado, domingo, nós estamos encontrando aglomerações, estão sendo desfeitas,
né? Que entendemos que o distanciamento e o uso de máscara ainda são uma política muito necessária, né? Até que nós tenhamos aí o maior número, chegar aos 90, 80, 85% de vacina, né, da população vacinada, que é um número preconizado aí como a chamada meio. Eu sou do interior, até não tenho muito problema, outros ficam ofendidos, né, quando diz imunidade de rebanho, né? Então, né, como eu sou do interior, não me ofendo com isso. Mas eu acho que nós estamos num bom caminho, né? Nós estamos num bom caminho, tá? Então, eu agradeço a todos, né? Doutor, fazer um abraço aqui para o doutor Márcio Lovinski, né? Hoje está de gravata, bonito, certamente tem exame médico para fazer, né? Tá sempre elegante, né? Um abraço aí para os meus amigos do coração aí, né? O Moacir também, que, né, muitas vezes temos aí hoje, agora, 2 anos quase sem se encontrar, né, Moacir? Mas sempre muito solícito. É verdade, a gente não passeia mais aí no centro, né? Exatamente. Acabou. Mas ainda bem que a gente se vê por aqui. Exatamente. Bem. Então tá, pessoal, eu agradeço, tá, muito aí a participação. Hoje o Cincinnati estava muito quieto também ali, só observando. Grande observador. Grande observador. Na verdade, viu, doutor César, eu estava observando o João Marcelo, né, que fala muito bem, e o Ritter. E olhando o doutor Rovinski, que está com pinta de candidato, né? Não. Alguma coisa ele é candidato, né? Alguma coisa é. Então tá. Pessoal, meu um abraço, um excelente final de semana e logo nos encontramos de novo aí. Deus quiser. Estamos à disposição qualquer coisa. Abração.